Vamos à falácia da divisão. Ela é oposta à falácia da composição. Quando atribuímos aos indivíduos de um grupo algo que só é verdadeiro acerca do grupo como unidade, como totalidade, incorremos na falácia da divisão. Você atribui a alguém a alguma característica que é a característica apenas da totalidade daquele grupo ao qual a pessoa pertence. É exatamente isso que ocorre na falácia da divisão. É achar que a parte possui atributos do todo. Você divide o todo, então é da divisão. Vamos a um exemplo. As pessoas que falam galês estão desaparecendo. John fala galês. Logo, John está desaparecendo. É o que chega a ser ridículo, né? Cometemos a falácia expandindo nossos adjetivos a fim de descrever todos os indivíduos incluídos no conjunto. Vamos a um exemplo. Os islandeses constituem a nação mais antiga da Terra. Isso significa que Bjork deve ser mais velho que as demais estrelas pop. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como na composição, a fonte do erro na falácia da divisão está na ambiguidade dos substantivos coletivos. Essas duas falácias são formas da falácia da equivocação, pois são os diferentes sentidos do substantivo que impedem a validade do argumento. Este só seria válido se o mesmo sentido fosse mantido ao longo de todo o argumento. A falácia da divisão é muitas vezes usada de modo falacioso para conferir ao indivíduo parte do prestígio vinculado ao grupo ou à classe ao qual ele pertence. Vamos a um exemplo. Os franceses são excelentes no rugby. Marcel é francês. Obviamente, ele deve ser excelente no rugby também. O que não tem nada a ver com... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com frequência, cometemos a falácia inconscientemente, rotulando as pessoas de acordo com os grupos dos quais ela provém. Isso pode lhes ser favorável. Vamos a um exemplo. O ensino na Universidade de Edimburgo é primoroso. Johnson leciona lá, então ele deve ser realmente de primeira classe. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Ou então desfavorável. A Suíça é uma nação muito passiva, então eu não acho que possamos esperar muita iniciativa de nossos diretores suíços. O que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Uma versão interessante da falácia chama-se falácia da divisão complexa e assume que as subclasses do todo possuem as mesmas qualidades da classe como um todo. Nessa versão, encontramos o casal médio britânico com seus 2,2 filhos passeando com 0,7 de um gato e um quarto de um cachorro. Eles têm 1,15 carro que, de algum modo, conseguem estacionar em apenas um terço de uma garagem. É uma ironia que está sendo feita. No mundo da divisão complexa, um casal que já tem 2 filhos e no qual a mulher está grávida fica muito ansioso, pois sabem que de cada 3 crianças, uma é chinesa. Mais uma brincadeira aqui, uma ironia da minha fonte aqui, né? No mundo real, porém, são as diferentes subclasses que produzem os números globais da classe como um todo. Você poderá usar a falácia usar a divisão para obter crédito imerecido para si mesmo por pertencer a classes meritórias. Vamos a um exemplo. Deixe-me resolver isso. Ninguém tem mais experiência em resolver controvérsias do que nós, britânicos. Só porque ele era britânico, ele tem expertise em resolver controvérsias, já que os britânicos têm expertise em resolver controvérsias. Mais uma vez, uma falácia da divisão. A falácia da divisão também pode ser usada para atrair o ódio contra nossos adversários, apontando de modo análogo seu envolvimento em grupos que não despertam o menor respeito. Meu oponente veio de Glasgow, cidade que não se destaca pela inteligência. Se isso fosse verdade, provavelmente seria porque os inteligentes, como seu oponente, vieram de lá. Esse é o comentário. A falácia da divisão é exatamente o contrário da falácia da composição. Na falácia da divisão, você atribui ao indivíduo uma característica do todo, atribui à parte uma característica do todo, sendo que ele pode não ter necessariamente essa característica. Então você, na verdade,
faz uma mistura entre todo e parte e acaba achando que a parte tem atributos que somente o todo tem. Essa é a falácia de divisão. Obrigado pela sua visita e até a próxima.